Com a taxa Selic a 15% ao ano, qual fundo imobiliário vai gerar uma maior renda passiva? O MRFX11 é um dos fundos mais populares, mas será que ele oferece maior retorno? É possível encontrar outro fundo com as mesmas características dele e com um melhor rendimento? Pois bem, para responder esses questionamentos, vou analisar dois fundos e escolher um para investir R$ 400 e com isso vou começar a ganhar a minha tão sonhada renda passiva. Então vamos lá. Os dois fundos em comparação são de investimentos imobiliários do tipo papel, ou seja, investe majoritariamente em certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs, e possui preço de base 10, quer dizer, na faixa de R$ 10. No entanto, eles possuem características distintas que podem ser decisivas para o investidor. Veja aqui na tela. Esse fundo teve início na Bolsa em 2012, então ele tem 13 anos. Possui atualmente um patrimônio de 4,15 bilhões. É o fundo que tem o maior número de cotistas e número de cotas. Queria que vocês prestassem atenção aqui que o último rendimento foi de 10 centavos. A carteira do Renda Max é bastante diversificada. Investe em certificados, cotas de outros FIIs e até mesmo em permutas financeiras. A gestão do fundo busca um equilíbrio entre ativos de renda fixa, aqueles atrelados a índice de inflação como IPCA, e outros ativos, o que pode dar mais estabilidade à sua rentabilidade. Por ser um fundo mais antigo e consolidado, é frequentemente visto como uma opção de entrada para quem está começando a investir em FIIs. O segundo fundo é o VGIR11. Iniciou na Bolsa em 2018 e com apenas 7 anos apresentou um ótimo desempenho de crescimento. Dê uma olhadinha aqui na tela. Quando comparado com o próximo fundo aqui, a gente vê que o patrimônio é um pouco menor, mas tem 1 bilhão e 400, quase 1 bilhão e meio. Ele tem um número alto de cotas, de cotista, também tem um número alto de cotas. O último rendimento dele aqui foi 0,13, a gente já observa aqui que foi maior do que o anterior. E dá para ver também aqui que a cota está 9,78, quando comparado com o anterior, está 9,50. O fundo VGIR11 possui foco em empreendimentos residenciais e comerciais. Atua em diversos estados brasileiros e se diferencia do Max Renda, possui estratégia focada em CRIs de maior risco. Ele busca oportunidades em operações estruturadas e com garantias robustas, muitas vezes atreladas ao CDI. Por esse motivo, ele se destaca diante dos aumentos da taxa Selic. Embora isso possa resultar em resultados mais elevados, também expõe o investidor a um risco de crédito maior, já que a inadimplência nos CRIs, que compõem a carteira, pode impactar os dividendos e o valor da cota. Dê mais uma olhada aqui na tela. Quando a gente olha o histórico de indicadores fundamentalistas, a gente tem aí um crescimento constante no valor de mercado. Quando olha o PVP, a gente também observa aqui que teve uma média que não subiu muito nem desceu muito. Os dividendos, ele tem um dividendo aqui na média de 11%, 12%. E quando a gente observa o próximo fundo, que é o VGIR11, ele acompanha o crescimento apresentado no MX. Então, vocês podem observar aqui que desde 2022, ele vem crescendo em todos os aspectos. O PVP também não teve altas variações, onde o mais baixo aqui estava 0,95 e o mais alto estava 1,02. Ele teve aqui um valor patrimonial crescente de 729 milhões até chegar a 1,5 bilhão. Então, são boas características nos aspectos fundamentalistas. Sobre a rentabilidade e os dividendos, ambos os fundos têm o objetivo de distribuir rendimentos mensais aos seus cotistas. A principal diferença está na forma como a rentabilidade é calculada e distribuída. Dê mais uma olhada aqui na tela. Sobre o preço da cota e a liquidez, os dois fundos possuem um preço da cota acessível. A gente tem 9,78 para o MX e para o VG a gente tem 9,60. Quando a gente olha a liquidez diária, tem aqui 11 milhões no MX e no VG a gente tem 4 milhões, também é uma boa. O PVP está 0,98 aqui, está mais baixo do que o MX, e o valor dos dividendos aqui, 14,58, e a variação de 13,34,
são bem maiores que do MXRF11, que temos aqui 11,79 e 10 de variação. O Maxi Renda tem uma carteira mais pulverizada e sua rentabilidade está correlacionada à inflação, enquanto o VG e o outro fundo da Valora, ele é atrelado ao CDI. Então, quando o CDI está alto, quando a taxa Selic está alta, ele fica maior. Você observa aqui no MXRF11 que em vermelho aqui ele ficou mais baixo que o CDI nesses 5 anos. Alguns momentos ele ficou abaixo, alguns momentos ficou acima. Nesse momento ele está abaixo. E observe também que o valor de R$1.000 se depositado no fundo, você ficaria aqui com R$1.600 e o CDI ficaria 1.613. Então acabaria perdendo para o CDI ao longo de 5 anos. No próximo fundo, a gente já vê a diferença aqui, que esse fundo, por estar atrelado ao CDI, os rendimentos conseguiram ser maior. Então, observe aqui que o investimento de R$1.000 ao longo de 5 anos alcançou 2.123, batendo aí mais de R$600 no CDI. Então, olhando para o gráfico aqui, ele sempre esteve acima do CDI em todos os momentos. A partir de 2020, ele ficou mais alto. E agora, 2025, também mais alto. Quanto aos dividendos, os dois fundos distribuíram seus dividendos mensais de uma forma uniforme. Entretanto, quando olhamos aqui para o MX, ele teve a variação entre 9 centavos a 12 centavos. E na média, ele ficou com R$1,18 nos últimos 12 meses. Quando comparamos aqui para o VGIR11, a gente observa aqui que ele pagou de 10 centavos a 13 e com uma média de R$1,27 nos últimos 12 meses. Uma coisa interessante também que tem que olhar aqui é que o crescimento, os pagamentos são constantes dos dois fundos. Então, se mantém aqui a maioria das vezes nesse patamar. E aqui observe que não foi somente uma vez ou duas que ele pagou esse 13%. Esse mês aqui ele pagou mais, esse ano, aliás. Então, aqui tem aqui uma média bem maior do que a média do MXRF11. Está gostando do vídeo? Se inscreva aqui no canal e deixe o seu like, assim muitas pessoas verão o vídeo. Bom, a decisão do qual fundo investir depende do perfil dos objetivos do investidor. O MRFX11 pode ser uma boa escolha para quem busca um fundo mais diversificado, com alta liquidez e que oferece uma exposição equilibrada à inflação. É uma opção popular e sólida para quem está montando uma carteira de FIIs. Já o VGIR11 pode ser mais interessante para quem possui um perfil de risco um pouco maior e quem busca retornos potencialmente mais elevados, especialmente em cenários de alta da taxa de juros. No entanto, exige uma análise mais aprofundada da sua carteira para entender os riscos de crédito. E agora, qual você acha que eu vou escolher? Deixa aqui embaixo no comentário. Bom, para isso vamos à tela do computador que eu vou mostrar para você. Então, quer ver aqui por que eu resolvi comprar o VGIRF11? Baseado aqui nesses 8 parâmetros, 8 requisitos. Então, ele é o que tem o menor preço de cotação, ele que está pagando o maior dividendo, ele tem o menor PVP, que está abaixo de 1 ali, ele tem uma boa liquidez diária, a variação de rendimento foi maior no último ano, o último rendimento foi maior, o valor patrimonial está crescendo e com o cenário da taxa Selic mantida a 15%, ele pode oferecer maiores rendimentos. Então, eu estou aqui no home broker da corretora Rico e estou mostrando para vocês aqui a boleta. Vou pegar o pincel aqui agora para poder ficar melhor para vocês. Aqui eu estou circulando o ativo no gráfico de 5 minutos. Aqui estou mostrando o preço que ele está 9,59 e o preço da média está 9,60. Aqui na boleta digitei VGIR11 e está aqui o valor 9,59. Digitei aqui também o ativo. E aqui do lado eu coloquei a quantidade que foram 41
41 cotas, que deu 392,78. A validade é para hoje, dia 22, e o preço está sendo a mercado. Assim que cair lá essa ordem, ela pode ser executada rapidamente, porque, como eu falei, a liquidez dela é bem rápida, é bem alta. Então, lancei comprar, a ordem está aí para poder dar a confirmação, conferir, hoje dou OK. Aqui embaixo já deu, então, a ordem executada. Então, por que tem que ter uma liquidez boa? Para você comprar e vender na hora que você quiser o fundo. Então, eu comprei 41 a 9,60. R$ 9,60. Tudo certo. Agora é só esperar o dinheiro trabalhar por mim. Assim que eu receber os primeiros dividendos, gravarei um vídeo para mostrar para você. Deixo um abraço para o meu amigo, para a minha amiga e até o próximo vídeo. Tchau.